para os fundamentos biológicos de onde as redes neurais são inspiradas. É importante entender a estrutura e o fundamento do neurônio biológico. Então vamos entender como é que funciona o neurônio biológico. Os principais componentes do nosso sistema neurônio biológico, nosso sistema, né, nosso neurônio são os principais componentes do sistema nervoso, ou seja, do cérebro principalmente. Nosso cérebro tem aproximadamente 15 bilhões de neurônios. Então vamos lá, fundamento biológico. A gente tem alguns componentes importantes. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no dendrito, na sinapse e no axônio. É o que é importante para a gente agora, ok? Então o que acontece, pessoal? A sinapse é uma ligação entre o dendrito e um axônio, ok? Todo neurônio tem axônio, tem dendrito, ok? Dendrito é a entrada do neurônio. Entenda somente como isso, entrada do neurônio. O axônio, a saída do neurônio. Entenda como isso, ok? Dendrito, entrada, axônio, saída. Quando junta um dendrito de um neurônio com o axônio de outro neurônio, ou seja, quando junta a saída de um neurônio com a entrada de outro neurônio, a gente forma uma sinapse, que é a conexão de dois neurônios. Um neurônio conecta com o outro através de uma sinapse. E aí os outros termos aí, pra gente, no momento, não é importante. O função soma, olha lá, corpo celular ou função soma também é importante, porque é o que vai ter no nosso neurônio artificial. Dendrito, sinapse, axônio e a corpo celular, que é a soma. Mas basicamente o neurônio, a estrutura dela é isso daí. E inspirado nisso, apareceu o neurônio biológico, o neurônio artificial. O cérebro possui uma complexa rede de circuitos neurais que conectam as principais áreas motoras e sensoriais. Aí, pessoal, um detalhezinho. As áreas sensoras que nós temos, que fazem ligações no cérebro, eles passam as entradas para o neurônio. Passam as coisas que vão permitir que o neurônio faça seus processamentos. A parte motora vão atuar. Dali vão sair as saídas, terão acesso às saídas dos neurônios e eles vão atuar. Quando iniciamos o processo de aprendizagem, a rede neural é treinada por tentativa e erro. Aí, pessoal, é interessante. Essa que o Alexandre falou, o axônio com o dendrito, quando faz ligação, o neurônio passa a comunicar um com o outro. Quanto mais forte for essa ligação, maior será a facilidade de ativar uma ligação de um com o outro. E aí vai compor as ligações das redes e aí vocês vão ter a saída de acordo com o treinamento que tem dentro da rede. O aprendizado vão fortalecer as ligações que vão ser corretas, adequadas para determinado tipo de saída. E o erro vão fortalecendo as ligações que não são interessantes. Bom, o neurônio inicial, o modelo proposto, foi proposto por McCulloch-Pitts na década de 40 e é uma simplificação do neurônio biológico, por isso que eu falei que é uma inspiração matemática. Bom, o modelo inicialmente proposto por eles é este daqui que está na tela de vocês. Essa elipse aí seria o neurônio artificial. Então ele tem entradas, que são esses X aí, né? São as entradas, e cada entrada tem um peso, que é um chamado peso sináptico. Ou seja, esse peso, na verdade, seria a conexão de um dendrito com um axônio, como o Marco falou. Pode ser uma conexão mais forte, uma conexão mais fraca. Então esse peso é que determina o tipo de conexão entre um dendrito e um axônio, ou seja, de quão fortemente eles estão ligados. Além disso, lá no corpo do neurônio, de fato, tem uma função matemática, que é a função soma, a gente já vai ver na sequência, e também tem uma função de ativação. Como é ativado esse neurônio? E essas funções a gente vai ver. A função de ativação vai fornecer a saída do neurônio, ok? Então não esquece agora, nesse momento, aqueles termos. Dendrito, axônio, interessa pra gente entrada, peso sináptico, ou somente peso, e a saída. E além disso, a gente tem a função soma, que é o corpo. Que é exatamente aqueles 4 termos que eu pedi para vocês prestarem atenção. Além disso, o neurônio artificial, o funcionamento dele é o seguinte. Para cada entrada X, para cada entrada do neurônio, tem que ter um peso sináptico associado. Ou seja, cada entrada do neurônio tem que ter uma conexão com outro neurônio. Então esse peso é isso. E tem que ter um valor esse peso. O que acontece? É realizado o somatório de todas as entradas multiplicadas pelos seus pesos. Então toda entrada é multiplicada pelo peso. Calcula então uma função de ativação, que a gente vai ver as funções na sequência, e obtém essa do neurônio. Fica mais fácil entender isso daí, né, pessoal? Através de um exemplo. Então, com o tempo, né, foi evoluído esse modelo, foi aperfeiçoado, e aí incluiu um negócio chamado bias, não é mesmo, Marcos? Isso aí, Alexandre. O bias, ele tem um papelzinho muito importante dentro do neurônio, que ele permite, por exemplo, fazer um aprimoramento durante o treinamento da rede neural.
Por exemplo, pessoal, se uma rede neural durante o seu treinamento tiver uma saída zero, significa que o neurônio não foi ativado. Só que se fosse para ele ser ativado, o bias serve para fazer um desvio do seu posicionamento dentro da saída. E aí, em vez de ser zero, ele passa a ter um valor e passa a fazer um treinamento adequadamente. E aí, para ver o que muda o neurônio que tem do que não tem o bias, vamos ver o slide a seguir. Inicialmente, os passos 1 e 2 são mantidos, do mesmo modelo do que não tem o bias. Aí tem o terceiro passo aí. Bias entra em cena aumentando ou diminuindo o valor da entrada da função de ativação. Isso aí, se fosse zero, ele passaria a ter um desvio e passaria a ter um valor. O resultado dessa soma é a variável independente de uma função de ativação. Ou seja, tem o valor acumulado, que é somado com o bias, e vai para a função de ativação. Que aí o neurônio vai efetivar o seu processamento e gerar a sua saída. Isso aí vai ser mais fácil de entender através de exemplo, né, Marco? Isso. Vamos fazer o seguinte, como o tempo aqui está meio escasso, eu vou falar agora das funções de ativação que existem. Você vê se tem alguma participação no chat e aí na sequência a gente já vê as participações, já faz a pergunta com o questionamento que tiver. Então vamos lá. Função de ativação é representada pelo sinal que infelizmente não apareceu no nosso slide, mas vocês têm na apostila de vocês. Então ele é representado por este sinal e aí o que acontece? Ele limita a variação do sinal de saída. O que acontece? Cada neurônio, isso na entrada e na saída, pode trabalhar com valores unipolares, que é 0 ou 1, valores binários, bipolares, que é menos 0 ou mais 1, ou valores reais. Só que neste caso específico, como eu falo de função de ativação, a função de ativação, ela fornece somente a saída. Então, neste caso específico, a gente está falando da saída. A saída pode ser binários unipolares, ou seja, é 0 ou menos 1, a saída 0 ou 1. A saída do neurônio pode ser menos 1 ou 1 e a saída pode ser um número real, geralmente entre menos 1 e 1. Isso depende da função de ativação que a gente vai utilizar. Vamos ver as principais funções de ativação. A função chamada degrau simétrico, pessoal, ela sai menos 1 ou mais 1. É menos 1 ou mais 1, ou seja, ela é um binário bipolar. Então, independente do que entrar. Entrou um valor, se esse valor for maior ou igual a zero, esse valor ele é aproximado para mais 1. Se o valor for menor do que zero, ele é aproximado para menos 1. Então é uma função bem simples. Se o valor for maior ou igual a zero, a saída do neurônio vai ser mais 1. Se ele for menor do que zero, a saída do neurônio se transforma em menos 1. Além disso, a gente tem o degrau simétrico probabilístico. O que acontece? Através de probabilidade, na verdade, que utiliza isso daí. Se a probabilidade for de V, se uma determinada probabilidade de P, ela vai ser igual a 1 ou vai ser igual a menos 1 de acordo, né, Marco? Com os valores aí. Isso é interessante, Alexandre. É quando você quer dar uma certa importância de acordo com a probabilidade de acontecer alguma coisa. Verdade. Se for a probabilidade de acontecer um evento, a saída do neurônio será 1. Caso não exista probabilidade de acontecer algum evento, a saída será 0. E aí o neurônio fica ou não ativo de acordo com a probabilidade de um evento. Muito bem lembrado. Isso. Além disso, a gente tem a linear e restrita. A linear e restrita ela é bem simples. O valor de saída do neurônio é simplesmente o valor da soma, da função soma. Ele é replicado, não é feito nada em cima desse valor. O valor da soma, da função soma, vai ser o valor de saída do neurônio. A função soma ela é obtida pelo somatório de todas as entradas multiplicadas pelos pesos. Além disso, a gente tem a função de saturação, ou seja, que se o valor... a gente estabelece o valor de saturação é a variável A. Se o valor for acima do valor de saturação, ou seja, se for acima de um valor A, ele vai ser igual a 1. Se for menor do que o valor de saturação, ele é menos 1. Se não, sai simplesmente V, o que é o valor real. Além disso, a gente tem a função sigmoide ou logística, que é uma função não linear. E ela é obtida, essa equação aí, na verdade, pessoal, é a equação da tangente hiperbólica. Tan H. Nas linguagens de programação, é só usar a função TANH, ok? A linguagem de programação em geral já traz essa função. Java, C, C++ já traz essa função. É só pegar o valor da função soma e jogar numa tangente hiperbólica. As funções de ativação mais comumente utilizadas são a linear, são a sigmoide ou logística, que é essa que a gente está vendo agora, ou a degrau. A gente vai ver em exemplo a linear a princípio, ok, pessoal? Então vamos lá. Os primeiros modelos de redes neurais eram os perceptrons, né? Que o Marco já falou. E aí eles eram estruturados com apenas um neurônio.